Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da RCI, é você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site Sempre RCI, programa Entre Livros, entrevistando sempre os autores convidados, sempre trazendo uma novidade. Hoje a gente vai estar aqui nessa primeira semana de outubro, é a semana que comemora o Dia do Poeta Paulista, especificamente São Paulo comemora esse dia. E o dia 5, que é o Dia Mundial do Professor, a gente não comemora no dia 5, mas mundialmente ele é comemorado e tem tudo a ver com esse mundo, né, esse universo dos livros que a gente traz aqui toda semana para você. Hoje nós temos como autora convidada a Adriana Lopes, ela que é graduada em Engenharia Civil e Psicologia, com especialização em Análise de Sistema e Psicologia Clínico-Institucional, modalidade Residência Hospitalar. A Adriana também é voluntária da Conscienciologia. A obra de hoje é uma obra conscienciológica, então quem tem oportunidade de ver o vídeo consegue enxergar a capa, mas você que não tem oportunidade, o título é Sensos Evolutivos e Contrassensos Regressivos, o estudo contraponteado do autodiscernimento quanto à maturidade consciencial. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, ainda falando, né, da questão do livro, é sempre muito legal. Adriana, então, primeira pergunta é: o que é senso evolutivo? Muito obrigada. O senso evolutivo, primeiro, o que é senso? Né? Se a gente olhar no dicionário, eles colocam muita relação de alguma coisa que a gente pensa, a gente tem um ajuizamento e, ao mesmo tempo, a gente põe em prática. Então, por isso que eu acho interessante a questão do senso. Então, o senso é aquilo que, de alguma forma, a gente aprendeu, a gente tem algum tipo de conhecimento e é colocado. Então, em tese, centro é neutro, porque tem gente que fala, a pessoa tem senso de inferioridade, né? Ou tem senso de humor. Então, é neutro. Na hora que a gente põe o evolutivo, porque era a questão que eu pensei o seguinte, o que é esse modo de proceder e modo de funcionar, mas que está colocando a gente para frente, que está nos fazendo evoluir, nos tornarmos melhores a cada tempo, né? Que é o processo da evolução que a gente fala na Conscienciologia, né? Que a gente está no processo de evolução, de nos tornarmos melhor. E aí eu peguei, então, o senso evolutivo é isso, é esse modo de funcionar que nos leva para frente. E o contrassenso regressivo? É ao contrário, porque é senso do ponto de vista da perspectiva conscienciológica, né? E o contrassenso é justamente o contrário, que geralmente o contrassenso tem alguma convicção equivocada, alguma interpretação da realidade equivocada que a gente fez por experimento, seja o que for. Isso faz as pessoas agirem, se comportarem, reagirem de uma forma que, em vez de colocar a pessoa para frente, para uma vida melhor, trava, como se fosse uma sabotagem, né? A pessoa, e ela não sabe por quê, e ela vai repetindo reiteradamente. Então, a gente falou que é um contrassenso do ponto de vista dessa perspectiva que a gente está trazendo. E por que é regressivo, né? O professor Valdo falava muito, né? Porque vai estacionar ou a pessoa para trás. E o professor Valdo falava, estacionou, já voltou para trás, né? Então, por isso que eu optei então para qualificar, né? Então, é o senso evolutivo e, em contraponto, né? O contrassenso regressivo, que é aquele que está travando ali a gente em frente. Tá bom. E aí você faz, então, né, um cotejo aqui, você faz uma, como que eu vou dizer assim, um contraponto entre uma coisa e outra, né? Fala um pouquinho para a gente como que seria isso, assim, até de modo mais prático, para a gente conseguir entender, assim, como que seria a aplicação, né, de um e de outro. Tá. O subtítulo já diz um pouco, que a gente fala assim, é o estudo contrapoteado do autodiscernimento quanto à maturidade consciencial. Então, primeiro, eu vou explicar só o que é maturidade consciencial, para, assim, quando a gente fala de maturidade aqui, não é maturidade etária, não quer dizer com tempo de vida, é tempo de vida
consciencial, é a quantidade de vidas que a gente já tem, a bagagem de experiências que nós já vamos acumulando nessas múltiplas vidas que nós temos. Então, é esse tipo de maturidade. E ainda estamos no caminho. Então, se a gente está evoluindo, ainda tem muito chão pela frente, muitas vidas pela frente para a gente evoluir, tá? E aí eu quis jogar com esse contraponto, porque eu acho interessante. Uma época eu fiz muita pesquisa na internet, até para os trabalhos lá do professor Valdo, e às vezes eu tinha que procurar um tema, eu não achava muita coisa, eu ia para o contrário. E às vezes, no contrário, quando você vê o que não é, você tem dados do que é. Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei a achar interessante jogar com esses dois lados. Então, eu comecei a gostar de censo, eu tinha 5 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia com censos, né? Falei, gente, eu estou gostando desse negócio de censo, acho que tá bom, né? E aí, o último censo que eu fiz, ele foi um contraponto, que depois que eu me dei conta, eu fiz um verbete chamado Síndrome de Gabriela, que era aquilo da pessoa, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, a pessoa que não quer mudar. E me veio a reflexão, mas o que é o contrário disso? Então, o que seria uma condição diversa dessa? Aí eu tive a ideia do senso autoevolutivo, que é aquela pessoa que quer ir para frente, ela quer se tornar melhor, ela quer sempre uma versão melhor de si mesma, né? E aí foi o primeiro contraponto que eu fiz. E aí depois que quando eu fui pensar em fazer um livro, né, de escrever o livro, eu comecei pensando em fazer alguma coisa de senso, né, só senso. E aí eu fui olhando, peraí, mas eu acho que esse negócio, será que eu consigo um contrassenso para cada senso? E foi assim. Então, quando a gente faz o contraponto, só para fechar, eu acho que ajuda a gente, porque a gente vai para os dois extremos. Então, quando eu jogo o senso, o que eu pensei? Dentro da minha perspectiva, né? Todo autor é a perspectiva do autor. Eu pego tudo que eu já tenho de experiência, de conhecimento, do que eu entendo, naquele viés que eu considero que é o mais evoluído, né? O alto, tá? Vou para o outro lado. E o que seria o contrário? Aí vou lá e vou pensar. E aí fica é uma forma de exemplificar uma forma de pensar, né, de fazer uma análise da realidade, e a pessoa pode se localizar. Eu estou mais próximo da onde? Né? Então, é exatamente por isso que eu achei que o contraponto ajudaria nisso. Qualquer coisa a gente vai desenvolvendo mais. Ok. E aí você fala também aqui da questão da lupa maturológica. Você já começa falando sobre isso, né? Então, assim, o que seria essa lupa? Ok, a gente já entende que o senso evolutivo vai levar a gente para a maturidade. E a lupa faz a gente enxergar melhor? Como é que é isso? A lupa foi até um verbete que eu tinha escrito até antes, né, do livro. É uma técnica. E foi bom você perguntar, porque esse livro acaba sendo uma exemplificação de uma técnica. Porque a gente entende, eu pelo menos entendo, que tem muitos sensos, né? Pensa bem, a gente vai estudar maturidade, é muita coisa, é muito aspecto da realidade para a gente avaliar, né? Mesma coisa em maturidade também tem um monte. Mas aí, na hora que a gente busca aplicar essa lupa, é o quê? Eu vou olhar um determinado aspecto da realidade externo ou interno, pode ser um comportamento nosso, pode ser uma decisão que a gente tenha que tomar. Então, a gente pode usar, o que é isso? O que é usar a lupa? Porque a lupa é eu não tenho uma aqui, né? Mas é bem aquela característica que você delimita, né? Peça uma lupa, se você tiver aí, mostra. Você delimita beleza, perfeito, tá vendo? Você delimita um espaço, né? E amplia. Então, é a gente buscar fazer isso. Então, eu quero estudar, vamos pensar uma coisa externa, um fato. A gente coloca, metaforicamente, uma lupa e vai ver, bem, de tudo que eu já conheço, de tudo que eu já entendi, que eu já vivenciei, o que seria o mais maduro do ponto de vista evolutivo? E a gente vai lá e vai tentar ver isso. Né? Então, o que eu acho interessante dessa técnica, que é um dos objetivos também do livro, é que era motivar as pessoas a fazer isso, porque às vezes ela não vai ter resposta de cara. O que é o mais maduro? Às vezes a pessoa não tem a menor ideia. Mas aí ela vai, peraí, o que já te falou sobre isso? O que tem nos livros conscienciológicos sobre isso? O que tem em outros livros sobre isso? O que tem de fatos da realidade? Então a pessoa vai se motivando a estudar sobre o que é a maturidade consciencial. Então, eu acho que esse tema é muito sério. É a gente buscar ver o que é a maturidade, é a gente conseguir expressar
aquela bagagem de tudo que a gente já sabe, o nosso melhor, né? O que a gente o melhor que temos por hoje, né? É buscar a expressão melhor que temos por hoje, sabendo que a maturidade também não é definitiva. A gente está em evolução, quer dizer, se a gente comparar com o serenão, que a gente considera que é o nível mais evoluído que ainda nasce aqui no planeta, nós ainda somos muito imaturos, né? Mas como é que a gente vai ter parâmetros? Então, é uma forma da gente ver parâmetros na vida dia a dia do que seria o mais maduro. Aí, o que seria bom? Porque a gente vai começar a buscar acertar mais. A gente vai buscar acertar, vai buscar, talvez, errar menos, né? Se a gente vai tentando. Então, por aí que é a questão da lupa, né? Então, é essa metáfora de olhar e ver o que seria mais maduro em função de tudo que a gente conhece, sabendo que esse conhecimento não é definitivo, porque a gente ainda tem muito que aprender, mas estamos evoluindo. Mas alguma coisa a gente já sabe. E aí, não só em termos de conhecimento, mas em termos de emoção também, não é? De manifestação, acho que pode ser. É, de expressão, né? O que a gente Quando você consegue falou de expressar. maturidade, eu pensei assim, na sabedoria, né? A sabedoria seria uma maturidade, talvez, assim, em termos de conhecimento, mas a gente pensando na vida, nessa vida, né? A gente vai amadurecendo, mas a gente vai assentando também emoções, a gente vai resolvendo conflitos, a gente vai, como que eu vou dizer assim, a gente vai tendo um nível de autocompreensão melhor e até de relacionamentos diferentes. Então, isso eu acho que penso que tem a ver com a maturidade também, né? E isso, a maturidade, a gente fala de holomaturidade, né? Quando a gente fala até o termo, é porque a gente amadurece tudo. Então, amadurece técnicas, né? A gente vai se torna melhor na aplicação de determinadas técnicas, a gente se torna melhor em avaliar. E eu vejo que a cognição, a sabedoria que você falou, lembrando que sempre vai ser relativa, né? Se a gente comparar com o serenão, mas naquele nível que a gente já consegue, ela é embasada em experiências também. Então, como é que a gente adquire conhecimento? Né? A gente adquire conhecimento com a leitura, com a apreensão teórica, mas com a prática. Então, porque a teoria ajuda a gente até a interpretar melhor a prática. Mas essas duas coisas andam juntas. Por isso que a gente sempre fala que a Conscienciologia ela é teática. Ela é teórica e prática. Ela tem teorias, mas ela dá ferramentas para nós tentarmos vivenciar essas práticas. E aí a gente vai melhorando as emoções, porque eu vejo que a questão emocional tem muita relação com o que a gente compreende, né? Tem até livro da psicologia que fala assim, pensar bem, sentir bem, né? Só esqueceu do N, né? Que a gente fala do N também, da energia, né? Mas então que o N é o reflexo do PEN e do SEM. Então, do pensamento e do sentimento. Então, tem uma relação grande. Então, quando a gente começa, que é o objetivo do livro, a gente buscar refletir mais sobre isso, e até ver, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, não importa, você está refletindo sobre maturidade, esse é o objetivo, né? Então, nós estamos pensando, a gente está mudando a forma de ver. E, às vezes, quando a gente fala do contrassenso, a gente pode descobrir convicções que estavam equivocadas. Às vezes, as pessoas estão agindo e reagindo, até emocionalmente, em função de algumas questões, mas o fundamento já está anacrônico, já passou, já mudou. E aí, a gente pensando sobre isso, a gente vai chegando nesses pontos. Então, esse é o objetivo que a gente pensa, né? É muito bom. Você começou a falar aí da síndrome da Gabriela. Isso. O que seria o senso e o contrassenso nesse caso? A Gabriela é um contrassenso por quê? Porque se a gente pensar que a vida é mudança, nós estamos sempre, a vida está mudando, nós estamos mudando, né? Nós não somos os mesmos diante da pandemia, não adianta achar que é. Tanta coisa aconteceu, né? Bem complicadas, então nós todos estamos marcados, temos aí né? Uma marca muito forte. Aí o que acontece? Nós mudamos, mas isso em tudo na vida, a gente vai sendo marcado pelas nossas experiências. Aí o que acontece? A Gabriela, a gente fala que é um contrassenso, que a pessoa tem a ilusão de que ela vai continuar sendo a mesma sempre. E aí a gente acha um contrassenso porque ela faz uma força danada para ser a mesma. E a gente nunca é o mesmo. Óbvio, a gente tem a nossa essência da personalidade, ela se mantém. E o ideal é que vá sendo aprimorada, mas a gente vai mudando, o contexto muda, né? A gente vai se readaptando à vida em geral, né? Isso
pode ser muito positivo, porque a vida cicla, a gente sabe que é outro senso de autocontinuidade, né? A gente vai continuando, a gente vai continuando, a gente vai. As coisas vão mudando e de uma forma positiva se a gente tiver nesse fluxo, né? Então, e o senso autoevolutivo é justamente o contrário. E a pessoa ela começa a entender que ela pode mudar, ela começa a entender que é factível mudar. Eu acho que isso que é o mais sério, é factível. E não é ruim E mudar. não é A pessoa ruim. às vezes não quer mudar porque ela gosta de ser daquele jeito, mas ela pode continuar. E ela pode ter até prazeres melhores de outra forma. O que eu acho sério, que tem a ver com um pouco do apego à perda e do senso de autocontinuidade, que é outro senso, né? Porque eles parecem um pouco. O apego à perda é quando a pessoa se prende na perda que teve e ela não te dá mais oportunidade de vivenciar o presente. As coisas que estão ali, ela se apega, pode ser um emprego que ela amava, pode ser tanta coisa, né? Mas a pessoa se apega ali, enquanto que o mundo gira. Então, na hora que a gente vai se adaptando, a gente não perde as novas oportunidades de ter experimentações, de ter satisfação. Então, e a Gabriela é isso. Na hora que ela tem essa ilusão que ela não vai mudar, ela faz um esforço para manter, às vezes, determinada postura, só que já não é mais aquilo. Então, se ela conseguir, e ela vê que, no fundo, a gente pode pensar, é difícil pôr o martelo, né? Porque o ser humano é muito complicado, a consciência é muito diversa. Mas até que ponto, né, uma hipótese, ela não acha, no fundo, ela tem alguma ideia de que ela não possa mudar, né? Pau que nasce torto morre torto. Uma coisa que a gente coloca muito no livro, em cada censo, a gente tem um item chamado discurso, né? Que a gente pega alguns desses ditos populares, né? Que, tipo, pau que nasce morto morre torto. Eu acho que deve ter esse aí, se não tiver, era para ter. Mas, assim, que ajuda a pessoa a ver que aquilo ali, às vezes, pode ser uma convicção tão equivocada, né? Que a gente pode sim mudar e ser melhor. Nós temos capacidade de ter uma vida melhor para nós mesmos. Às vezes a gente não consegue mudar o entorno, mas se a gente mudar dentro da gente, já é uma grande. A gente começa a lidar melhor com as adversidades da vida que estão aí. Né? A gente faz parte do processo. E às vezes a pessoa acha que vai ser sempre assim, mas mesmo se ela continuar a mesma, ao redor já mudou, as pessoas já mudaram, o contexto já mudou, né? O progresso vai mudando as cidades. Então, quer dizer, não tem como permanecer o mesmo, né? Até que tecnologia, né? A nossa geração viu uma mudança assim estrondosa, né? E eu fico pensando, tem gerações, eu tenho uma tia de quase 80 anos, né? Ela fala, não tinha televisão na casa, entendeu? Telefone, meia dúzia tinha, nem tinha, eu acho, na infância. Então, tem uma geração que já viu, então já quase que prova, né? Olha só, tudo muda, né? As coisas, e hoje cada vez mais rápido, né? Espero que para melhor, mas vou confiar nos amparadores que o Acho que cosmos está sob controle inteligente. a tecnologia ninguém segura mais, né? É verdade. A gente agora, então, vai chamar nossos amigos patrocinadores. Você que está em casa, aguarde aí só um minutinho, nós já estaremos de volta aqui com a Adriana Lopes. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Sensos evolutivos e contrassensos regressivos é o título que nós estamos hoje aqui conversando com a autora Adriana Lopes. Adriana, você então falou um pouquinho da síndrome da Gabriela, não é isso? E aí, tá, tem vários comportamentos que têm relação com essa, vamos dizer assim, mudança ou não mudança, e o senso, ele sempre vai indicar, o senso evolutivo, algum tipo de mudança, né? A gente pode generalizar desse jeito, né? Uhum. Tá. E aí tá. Então, você coloca aqui vários contrapontos, né? Eu acho que são contrapontos, são contrapontos com algumas condições que a pessoa traz com ela de comportamento, de manifestação, né? E aí eu queria assim, que a gente fosse falando, né, aos poucos, assim, de cada um deles. Aí você fala lá do auto-engano. O que seria um senso evolutivo e o contrassenso do auto-engano? Qual seria o contraponto disso?
Eu coloquei. Sabe que ela Sim, está de auto-engano, desculpa. Bem, o auto-engano, ele faz parte até, vamos dizer, quando a pessoa engana ela mesma, né? Então, às vezes, seja para um processo emocional, a pessoa acaba tendo uma visão de si mesma distorcida, que pode ser para maior ou para menor. Às vezes a pessoa se acha mais do que é, às vezes menos do que é. E o que é o senso autocrítico? É justamente a gente buscar se conhecer, né? Até uma autocrítica maior. E é um processo, né? Eu vejo que a gente vai diminuindo os autoenganos à medida que a gente vai evoluindo nessa escala da evolução. Então, a gente não precisa se engambelar mais. A gente pode, até por questão emocional, você falou, né? Às vezes, por questão emocional, às vezes acontece, né? Como diz nas melhores famílias, né? A pessoa, às vezes, tem uma decepção, por exemplo, com alguém, com um familiar, seja com quem for. E aí a pessoa depois, quando passou o processo, começa a analisar, poxa, teve aquela dica ali, teve a segunda dica ali, teve a segunda. E a pessoa, de alguma forma, não quis ver. Né? Um exemplo bem prático, né? Não enxergou, não quis ver e depois fala, poxa, eu tive uma série de dicas e eu não enxerguei. Então, de certa forma, é uma forma de autoengano. Né? A autocrítica, ela é uma coisa que a gente que eu vejo dois sensos que são básicos para tudo isso que a gente está falando. É o primeiro, o senso autoevolutivo, que a gente colocou ao contrário a Gabriela, e o outro que eu vejo que é básico para tudo que a gente está falando aqui, sabe? É o autocrítico e o autoengano. Então, na hora que a gente, por isso que a gente fala tanto na Conscienciologia da autopesquisa, né? Como é importante a gente se conhecer, desdramatizar essa questão de autopesquisa, porque até quando fala de autocrítica, às vezes tem uma distorção, né? Então, autocrítica é pegar um chicotinho e ficar só falando mal de mim, só vou ver o que eu tenho de ruim. Não. Na hora que a gente faz uma autocrítica cosmoética, né? Poderia até ter um qualificativo ali, talvez, né? Mas não sei. Se é autocrítica cosmoética, a gente vai fazer isso olhando com cosmoética para nós mesmos. Então a gente vai ver, olha, vai ver as nossas dificuldades, todos nós temos, estamos em processo evolutivo, todos nós temos muitas imaturidades, porque estamos crescendo, mas também temos maturidades em função do que a gente aprendeu. Então, olhar e ter uma visão cada vez mais realista do que nós realmente somos tende muito a contribuir. Por quê? A gente vê, olha, isso aqui não, isso aqui até para a média dos meus convivas eu tenho eu tenho uma maturidade maior. Por quê? É porque a pessoa se dedicou em outras vidas a isso. Eu vejo isso com muita tranquilidade. Então, quem se dedicou a várias vidas passadas a fazer determinada coisa, aquilo já é natural para ela. Mas tem outras coisas que ela não sabe, porque ela não se dedicou, mas tem um outro colega que se dedicou. Então, a importância das trocas, da interassistência, né? Então, na hora que a gente identifica isso, que a gente já está, que está funcionando de alguma forma, lembrando que sempre pode funcionar melhor, né? Porque a gente está evoluindo, a gente pode dedicar mais. Opa, então isso aqui eu tenho muito a contribuir. Então vamos por aqui, porque aqui eu vou poder contribuir melhor para mim, para as outras pessoas, vou ter mais, rende mais. Eu só volto a falar muito isso, né? Onde você rende mais. Então, ali eu posso render mais para mim e para os outros, né? E também, quando a gente vê aquelas imaturidades, a gente vai ver como dessas imaturidades é que estão me atrapalhando mais no momento. Opa, não, isso aqui não está bom. Então, o que eu posso fazer? Às vezes, até esse nosso traço, que a gente fala traço-força, essa que nós estamos melhores, pode ajudar a gente diminuindo esses trafalhos. Então, ter essa visão realista, eu vejo que dá um alívio, bem, eu tenho que fazer, eu tenho que mexer, eu sei aonde eu preciso mexer. O auto-engano leva à autoficção, o verbete do professor Valdo, se eu não me engano, é autoficção o nome. A pessoa faz uma ficção de si mesma, que pode ser a maior ou a menor, mas não é o que é. E aí a questão, nós somos isso, estamos em evolução, ainda estamos longe do serenismo, mas estamos aqui. Então, é isso que a gente entende como importante, a gente ir depurando, né? Melhorando a nossa autocrítica, sem essa visão de que é só uma coisa negativa. A autocrítica, como a heterocrítica, pode ser muito positiva também, cosmoética. Tem até um curso, né? Heterocrítica de obra útil, né? Que eu recomendo para quem gostar de fazer, que vai se treinar a fazer uma heterocrítica com cosmoética de uma obra, né? Que tem a ver até com o programa, né? O CAE que está querendo reativar esse curso. Poxa, que bom, com o professor Antônio Pitaguari, que andou aí na frente durante todos esses anos.
Eu acho que ele vai continuar. Agora, Muito bom. você falando de auto-engano, eu pensei assim, muitas vezes a pessoa, se ela não consegue ou se ela não tem o hábito de fazer autopesquisa, ou mesmo assim, se autoconhecer, ela pode se enganar até de quem ela é, no sentido assim, ela tem influência da família, ela tem influência dos grupos que ela participa, né? Ela tem influência assim das comunidades, do entorno, da mesologia. E às vezes a pessoa acha que é uma coisa, no sentido assim, de que ela não parou para ela ver na essência, né? Então, às vezes, ela se engana até por não se conhecer direito, né, Adriana? Exatamente, por isso a ênfase que a gente dá tanto na autopesquisa e no autoconhecimento, e tem curso sobre autopesquisa agora, vai sair até livro, né? Acho interessante. Perfeito. E aí, vamos falar então aqui sobre o apego à perda? Ah, esse é legal. Esse, o apego à perda, eu acho muito interessante, porque a gente falou dos dois que são, que eu considero, né, o autocrítico, dois que são fundamentais para todos os sensos, né? Mas tem dois que, em termos de paradigma consciencial, quer dizer, paradigma consciencial assim, do trabalho da Conscienciologia, as teáticas da Conscienciologia, dois são fundamentais, né, que eu considero, que é o autocontinuidade multiexistencial, que a gente não tem só essa vida, nós vamos continuar, a vida continua literalmente, né? E o multidimensionalidade, que nós não, a nossa manifestação não é só do corpo físico, tem outras manifestações, manifestação energética e outras, né? Então, essas duas eu acho bem importantes e fundamentais. O autocontinuidade, então, é a gente começar a pensar de uma forma prática, teática, que a vida continua literalmente, como eu falei, né? Que a gente, quando dessomar, quando a gente fala morte, a gente troca, porque a morte é um nome muito, é um termo que leva, que não é o mais adequado, né? O mais adequado a gente fala dessoma, a gente descarta esse corpo físico, né? Então, quando a pessoa dessomar, ela vai continuar existindo numa outra dimensão, tem uma outra forma de expressão. E o senso de autocontinuidade não é só saber disso, porque se a gente vê, tem várias outras linhas que falam, né, que a gente continua, e aí uns acham que continua para sempre num lugar só, outros vão dizer que vai nascer de novo, né? Mas o que eu vejo de interessante é e o que isso afeta a minha vida hoje? Então, se a gente começa a entender, e não é um entendimento só teórico, porque a gente pode tem a gente pode sair do corpo de uma forma lúcida, tem técnica para isso, tem instituição que trabalha só com isso, o IPC. Então, a gente pode, na hora que a gente tem uma experiência de sair do corpo, a gente começa a ver, opa, peraí, meu corpo está lá, mas eu estou vivinho, estou lúcido, estou vivo. Então, isso é passível de ser comprovável, vivenciado pela pessoa. Então, isso muda toda a maneira da gente enxergar a realidade. Então, quanto a gente consegue trazer isso na hora de tomar uma decisão? Então, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou pensar só daqui a um mês, daqui a um ano, eu vou pensar na. E como é que vai ser depois que eu dessomar? E na minha próxima vida? Então, isso eu acho que dá uma motivação incrível. E a gente começa a entender esse ciclo, né? Então, para, que saudade da minha juventude. Calma, você vai ser de novo, tá? Mas assim, não é? Ah, não tem ruga. Gente, tudo bem, você vai ter um corpo também novinho de novo, mas vamos aproveitar cada faixa etária que a gente tem. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem as rugas, mas a gente tem também uma bagagem maior de experiência nessa dimensão. Por mais que a gente falou que a maturidade consciencial ela tem a ver com tudo que a gente já aprendeu de todas as vidas, mas tem também o dessa vida, né? Como é que a gente conseguiu, o que a gente aprendeu com esse corpo físico e a gente vai acumulando. Então, o final da vida, falando questão de livro, né, que é o foco aqui, a gente chegando a uma longevidade lúcida, que é uma grande meta para todos nós, a gente pode fazer a nossa obra-prima, né? Porque a gente consegue toda essa vivência que a gente teve, a gente vai produzindo e vai fazendo obras cada vez mais profundas, baseadas em toda essa experiência que a gente teve. E aí depois, aí a gente vendo isso, por quê? Pensando no autorrevezamento, porque esse livro, os livros que nós escrevermos, né, principalmente a obra-prima, porque se for lá, né, o ápice que a gente conseguir, na próxima, quando a gente nascer de novo, a gente pega esse livro de novo. Então, essa ideia de autocontinuidade, eu entendo que ela é muito reconfortante, porque a gente vê, calma, a gente vai encontrar as pessoas de novo.
Então, a inseparabilidade grupocármica, né? A gente se afasta, aí tem encontros e desencontros. Então, tudo isso começa a ter uma visão mais lúcida desse processo. Que, por enquanto, como a maioria de nós ainda não tem um parapsiquismo tão assim aperfeiçoado para lembrar de todas as vidas atrás, né? Então, a gente às vezes fica assim, tá, mas como é que é? Mas eu penso que quanto mais a gente tiver esse parapsiquismo avançado, a gente vai lembrar, né? Eu lembro uma fala do professor Valdo, que sempre me marcou muito. Era uma colega nossa, não vou dizer o nome, mas assim, ele virou e falou para ela assim: você sorri desse jeito há 4 vidas. Eu não lembro se era 4, mas não importa, era muitas vidas, né? Aí eu falei, que interessante, né? Que bom se eu conseguisse lembrar. Então, eu fico pensando, uma separação dessa, tudo bem, daqui a pouco tem outra, né? Foi 4 na quinta. Então, o senso de autocontinuidade, eu acho que ele ajuda nisso. E o apego à perda é o contrário, é quando há uma fixação em alguma situação que perdeu. Pode ser, às vezes, um emprego, pode ser uma profissão, pode ser até um bem, né? Aquela casa do meu sonho, seja o que for. Então, a pessoa se fixa em pessoas e até em animais, né, de estimação. Então, há uma fixação, lembrando que o luto é natural e saudável pela psicologia, é natural, gente, é saudável. Só que ele tem um tempo e ele vai minorando, né? Com o tempo, fica a saudade, mas vai passando. O problema é quando isso fixa, e fica, às vezes, anos, né? A pessoa fica com aquilo e ela sofre. E qual o problema que a gente considera um contrassenso? Porque começa a perder as oportunidades do presente, né? Então tem às vezes a pessoa vai fixa naquilo e tem tantas outras coisas, outras formas afetivas que ela podia ter, outros tipos de realizações, e ela acaba fechando porque eu coloco lá no livro, né? É como se o apego à perda, ela vê sempre o passado como idealizado, era uma maravilha, tende, né? Aquilo que eu era feliz e não sabia, né? E o futuro sempre vai ser horrível, porque eu não vou ter mais aquilo que eu almejava tanto. Então, essas visões são distorcidas. Por isso, eu coloquei como contraponto dessa nossa conscientização de que a coisa continua, os ciclos vão mudando. Então, a gente vai reencontrando as coisas, reencontrando as pessoas, reencontrando tudo isso vai em um processo de mudança. Então, por isso que eu coloquei os dois. E você ter inteligência evolutiva para você compreender tudo isso, você consegue até superar, né? Eu passei pela perda, eu passei pelo... Eu sei. Então, assim, você tem toda a teoria na cabeça, racionalmente você entende tudo, mas o seu emocional... Mas é porque tem o tempo então, do assim, luto, faz parte. até você processar e assentar aquilo e você, agora ok, a vida continua de fato, né? Assim, é um processo. Mas eu entendo isso como processo mesmo, acho que é importante. E por quê? Eu dou um exemplo quando eu falo, eu tenho um curso da Dessoma, né? Por mais que a gente saiba que não é um adeus definitivo, é como se a pessoa, assim, vamos supor, uma pessoa que a gente gosta muito, ela vai se mudar lá para o meio da Antártica, não tem internet, não tem, a gente vai mal se falar, é lógico que a gente vai sentir falta, não é? Só que a gente sabe que ela está lá, mas agora nem sempre vai ser importante ter um contato mais próximo, porque a coisa tem que andar de outra maneira. Então, eu vejo esse exemplo assim, mas eu vejo que a gente vai melhorando isso à medida que a gente fala sobre isso. E que a gente vai entendendo, e eu vejo o parapsiquismo como fundamental, que é aquilo que eu dei o exemplo, né? Eu falo isso no curso de Dessoma, quanto mais a gente for desenvolvendo o nosso parapsiquismo, isso vai começar a ficar uma coisa assim mais não só teórico, ele fica cada vez mais teático. E esses reencontros, por isso é tão importante a personalidade consecutiva, todos esses estudos são importantes. Porque a gente começa a ver na prática, né? Já imaginou que legal? Personalidade consecutiva, surgir a pessoa assim, igual o Valdo via. O que é personalidade consecutiva, né? Para quem está nos ouvindo? É um fenômeno que o professor Valdo relatou, que é quando ele conviveu com alguém nessa vida intrafísica, então conheceu, de uma certa forma, conhece aquela personalidade, aí a pessoa dessomou, nasce de novo e a pessoa está aqui ainda, né? Está nessa vida intrafísica, e volta a encontrar. Então, você identificar, eu acho isso fantástico, né? Identificar, porque você conhece muito aquela consciência. Então, ela aparece e começa a ver, aí pode falar do sorriso, né? Olha, é o mesmo sorriso, porque você vê, olha só,
né? Então é interessante, são desafios aí, né? Não acredita em nada, tenha suas experiências pessoais, isso é um lema que a gente sempre fala dentro da Conscienciologia, mas eu penso que pensem nessa hipótese, né? Reflita sobre isso. É isso mesmo. E aí, vamos lá, agora eu tô seguindo aqui a sua, Vamos embora. os contrapontos. Vou pular aqui, porque senão não vai dar tempo de tudo. Isso, pega o que chama Vamos mais lá, atenção. autossabotagem. É, Autossabotagem, esse é forte, hein? esse é. Esse é. E é bom lembrar que quando a gente fez o contraponto, alguns são assim bem quase um contraponto absoluto. Acho difícil ser absoluto, né? Mas é muito abrangente. Né? Por exemplo, quando a gente fala de Gabriela e autodoação, e Gabriela e autoevolução, por exemplo. Outro que eu considero também bem interessante é gratidão e vingança. Por quê? O que é a gratidão? Alguém faz alguma coisa e você retribui com a mesma moeda e melhor. A vingança, alguém faz uma coisa ruim, você retribui. Então, esses são bem assim abrangentes. Agora tem outros que a gente entende que seriam muitos contrapontos, né? Mas eu busquei pegar um viés para poder exemplificar. Então, no caso da dignidade, do autossabotagem, o contrário é a dignidade, que eu acho isso muito sério, né? O senso de dignidade consciencial, que é você ver o todo ser humano tem valor, né? Você se portar de uma forma de respeito universal. Isso é muito difícil, isso é dito, se você olhar a Constituição brasileira, direitos humanos, está tudo lá, eu cito, né? Se fala sobre isso, mas o planeta ainda está a alguma distância disso. Está se fazendo movimentos, acho que é importante, tem direitos humanos e tal. Então, eu vejo que esse senso é muito sério, né? Que é esse respeito, né, aos demais, né, do valor dos demais. E lembrar que senso de dignidade não quer dizer que vai haver lei, vai haver uma série de situações, não é ser complacência e fazer cafuné na pessoa, mas é você tratar com respeito. Né? Então, e o que eu peguei o contrário? Eu peguei um viés que pega, porque eu estudo a questão do autodesassédio, né? É autossabotagem, porque a pessoa está infringindo a dignidade dela mesma. Então, a autossabotagem é indigna para a própria pessoa, porque é ela que está puxando o próprio tapete, é ela que está evitando dela seguir em frente. Então, por isso que a gente colocou. Então, nesse caso, o contraponto é uma perspectiva, mas eu achei que pegava mais, sabe? Apesar de ser muito importante as demais, e até que ponto tem uma relação, né? A pessoa que não se trata com dignidade, será que ela vai tratar bem o outro? Aí é uma questão para a gente pensar, né? Uma interrogação. Interrogação que você fica com ela até depois do intervalo. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre sensos evolutivos e contrassensos regressivos. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Autora Adriana Lopes aqui no programa Entre Livros, falando do livro Sensos Evolutivos e Contrassensos Regressivos. Você falou, Adriana, aí sobre a gratidão e a vingança. Eu queria só retomar esse ponto, porque nós estamos num momento político que já vem, já vem de anos, mas assim, onde as pessoas elas confundem o seu posicionamento pessoal e elas atacam as pessoas e elas, como que a gente vai dizer assim, têm um senso de vingança muito forte. Fala, então, só dá uma palhinha um pouquinho mais assim sobre a vingança e sobre a gratidão, que eu acho que isso aí vem num momento assim oportuno. É muito importante, né? A gente tem que lembrar que a Conscienciologia tem três fundamentos filosóficos, né? Universalismo, megafraternidade e cosmoética. Então, a gente tem que lembrar desses pilares sempre, né? Na hora das nossos posicionamentos. Né? Então, vamos falar da gratidão e da vingança, né? A vingança, eles têm um movimento parecido, né? Mas muito opostos evolutivamente. Vamos começar pela vingança. Né? O que é a vingança? Então, a pessoa ela considera que houve uma ofensa a ela. Né? Que aí eu vou falar considera, porque às vezes você pode pisar no pé de alguém, a pessoa falou que a pessoa mirou para pisar no pé e às vezes a pessoa se desequilibrou. Tem de tudo, certo?
Então, vamos falar assim, pode ser uma ofensa também, sabe? Que tem pessoas que ofendem, tá? Mas vamos, de alguma forma, vou falar considera, que pode ser real ou não, que foi ofendida, e ela vai retribuir na mesma moeda. Essa é a vingança, tá? E o que a gente vai argumentando, até em função de coisas que a gente lê também, dentro da psicologia e outros locais, né? A tendência da vingança, ela não vai trazer satisfação, porque a pessoa ela entra num processo negativo e ela vira um algoz, quer dizer, ela considera o outro algoz, e na hora que ela vai fazer a vingança, ela acaba se tornando um algoz também. E até na frase enfática eu coloco algo assim, né? Quer dizer, talvez a maior vitória dos assediadores, são aquelas consciências que nos querem mal, é fazer nós nos tornarmos um igual, né? Então, a vingança é isso. Então, a pessoa se torna... E o que acontece com a vingança também? Ela acaba acumulando, né? Lembra que a gente está falando num caso mais extremo, né? Mas ela acumula vários papéis. Ela vira o julgador, ela julga, ela acusa, ela julga e ela cumpre a pena, muitas vezes, né? Nos diversos níveis. Então, ela vai e aplica a pena. Então, com isso, tem esse processo de degeneração consciencial. E o vingador ele acaba ficando preso, né, na própria vingança. Tem um ditado chinês antigo, né, que fala: você quer se vingar, cave duas covas, né? Eu acho que isso a pessoa vai junto, né? Então é um processo que ela entra num holopensene, né, quer dizer, numa atmosfera energética, por assim dizer, tudo negativo, e ela se torna um algoz. E aí vira o ciclo, porque ela vai lá e faz, aí o outro fala: né? Eu também faço. Então tá. E vira aquilo, e quantas... É só olhar a história, né, do ciclo da vingança, e fica aquilo, você nem sabe quem começou. Um vai, ofende, outro volta, tá? Então, essa é a vingança, ela é bem patológica por isso, porque fica uma interprisão grupocármica, é um outro conceito que tem dentro da Conscienciologia. A pessoa começa a errar e influenciar várias pessoas, fica todo mundo preso. O algoz ali, os dois algozes, né, a vítima virou algoz também, ficou todo mundo ali preso no emaranhado complicado. O que acontece? Lembrando, não vingar não quer dizer que se vá pedir... Às vezes tem que entrar na justiça, às vezes tem coisas legais que precisam ser feitas. Existe recursos hoje para isso, né? O problema é como que a pessoa vai lidar com isso. Então, isso é uma coisa. E a gratidão é o contrário. O que é a gratidão? Alguém te faz alguma coisa positiva, você reconhece isso e você é impelido a retribuir. Então, é o contrário. E uma das coisas que a gente acha bem importante, até escrevi um verbete chamado prova de gratidão, né? Não, prova de gratidão, e tem outro verbete que eu escrevi, quem tiver interesse, que é revisão gratulatória diária, que é uma técnica da pessoa todo dia, antes de dormir, durante um período, né? Que se a pessoa quiser fazer para sempre, acaba fazendo. Faz uma semana, sei lá, o tempo que você quiser. Mas antes de dormir, fazer assim, o que foi positivo? Por que a gente fala isso? Às vezes, se aconteceu alguma coisa ruim, alguém te fechou, alguém virou a cara para você ou fez uma careta, seja lá o que for, a pessoa fica com aquilo o dia inteiro, né? Aquilo marca. Mas, às vezes, um ato positivo passou batido. Às vezes, um sorriso que desassediou, né? Às vezes, uma pessoa que ela não precisava te ajudar, ou então ela te ajuda, mas ajuda 10 vezes mais do que precisaria. Então, a gente começa... Por que é importante? Na hora que a gente começa a ver essa nossa rede de auxílios, que ele existe, nós estamos aqui por isso, né? A sociedade é isso, né? Uma rede de auxílios, remunerados ou não, mas é uma rede de auxílios, né? Alguns mais ou menos. Então, na hora que a gente começa a entender isso, também dá uma perspectiva mais positiva da realidade da vida. E a gente começa a ter uma visão mais otimista. Então, a gente ajuda e é ajudado. Então, a gratidão, ela parte primeiro por reconhecer. E se a gente considera que nós temos muitas vidas para trás, imagina quantas pessoas já fizeram sujeira conosco, mas também muita gente ajudou. Então, se estamos aqui hoje, muita gente ajuda. E tem muita gente que ajuda que a gente não enxerga, né? Às vezes, a gente é super ajudado por alguém e a gente nem se deu conta. Então, são os contrapontos. Quer dizer, a senso de gratidão é buscar cada vez mais entender e estar atento aos amparadores, né? Eu falo foco nos amparadores, foco nos sinais que a gente teve ajuda. Porque, às vezes, o contrário chama mais atenção, porque mexe no emocional que você falou, né?
Agora, às vezes, passa batido, e é não passar batido. E a minha experiência com a técnica é que depois de um tempo a gente começa a ficar mais atento. E já é na hora, gente, essa pessoa que está me ajudando. A gente começa a ficar mais atento a essas benesses cotidianas. Então, eu vejo esses muito importante, muito enraizado em todos nós. A vingança é enraizada. Por isso a gente tem que veja lá depois o discurso, né? O discurso, né? Tem vários assim frases populares que exaltam essa condição. Então, ficar atento, né? Qual o percentual? Uma coisa que eu acho interessante só comentar, eu coloco isso no livro em algum lugar, né? É importante a gente ver sempre o percentual que a gente ainda tem, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar lá um contrassenso, vingança. Então, a gente pode ser que não vai fazer mais aquelas tradicionais, né? Mas quais aquelas pequenas que podem ainda ter? Porque é muito enraizado. Então, a gente começa a se conhecer melhor e melhorar isso. Mesma coisa a gratidão. Como é que a gente vai honrar, de repente, uma ajuda de um serenão? Esses serenões que estão aí, que são anônimos, eles nos ajudaram a gente estar aqui. Mas a gente não lembra, às vezes nem viu. O professor Valdo dava aquele exemplo interessante, né? O serenão é aquela consciência que já está nas últimas vidas, né? Aqui nesse planeta, então ele já tem uma lucidez muito maior. Então ele falava que era mais ou menos assim, às vezes quando, vamos supor, tem um formigueiro, né? Você deve ter ouvido isso milhões de vezes, né? Tinha aquele formigueiro, aí ele falava, via ali, aí você ia lá, não deixava a água chegar, protegia. A formiga não tem a menor ideia do que é você e que se ajudou. Então ele falava que era similar, para a gente ter uma ideia do tamanho da situação. Mas refletir sobre isso, a gente começa a mudar a nossa perspectiva em relação às pessoas. Então, era esse a questão. Eu gosto muito desse paradoxo, da gratidão, porque eu acho que pega todo mundo, né? Pega todo mundo. Alguns você coloca como paradoxo mesmo, né? Eu até chamo paradoxo justamente para fixar mesmo a questão. Até aqui eu pus paradoxo da vingança, mas quando eu fiz o verbete, o professor Valdo pediu que eu inserisse paradoxo patológico da vingança. Você vai ver que o verbete tem o patológico porque ele pediu para inserir. Agora, você fala aqui do orgulho teimoso, a vingança também tem um pouco do orgulho, né? Mas vamos falar um pouquinho do orgulho, que eu acho que pega muita gente. Esse do orgulho, qual é a questão aqui? O senso é o de orientação existencial. É o quê? Como que eu vou orientar a minha vida? Né? Então, a vida tem uma série de oportunidades, né? Como é que eu vou? Né? Que profissão que eu vou escolher? Que trabalho dentro até do voluntariado, né? O que eu vou priorizar? O que eu não vou priorizar? Então, o senso de orientação é a gente conseguir ver aonde eu me encaixo. Então, a autocrítica é fundamental para a gente ter que saber quais são os meus trafores e ver onde que eu sou mais útil nesse momento evolutivo, aonde eu posso contribuir melhor. Então, ele tem a ver com isso. Aí você vê onde está a demanda e onde eu estou. Então, assim, a gente se situar. Então, esse é o centro de orientação evolutivo que a gente vai construindo e nos permite até ajustar o time, às vezes, da evolução, né? Então, no grupo. O orgulho teimoso é quando, ao contrário, né? A pessoa, orgulhosamente, ela errou, mas ela não admite. E, às vezes, faz o afastamento. Então, se a gente olhar lá o orgulho teimoso, deixa eu ver se eu pego ele aqui. Eu acho que eu tenho aqui em papel, é mais fácil de eu achá-lo. Só um minuto aqui. Que tem uma frase que eu acho interessante do orgulho teimoso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Senso de orientação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. A gente faz assim: a oposição entre somar ou retirar as colaborações pessoais. Esse também não é tão direto como os outros, né? Você vê que é um viés. Mas no orientação existencial, a pessoa vê onde eu vou somar mais, né? Onde eu somo. No orgulho teimoso, há uma retirada de colaboração. A pessoa retira e muitas vezes é orgulho, ferido, como falam, né? Então, é nesse sentido que a gente quis trazer. Agora, tem um aqui muito interessante, curioso, que é o senso de parafiliação e o assistente inacessível. Esse a gente pôs como postura ter o assistente. O primeiro senso que eu escrevi foi o parafiliação. Eu até fiz lá no Epicentrismo em Debate, parafiliação e epicentrismo, que eu falo mais ou menos ali o que aconteceu. Então,
Parafiliação é o quê? Né? Filiação a gente se filia a um clube, se filia a um grupo, né? Para é um grupo extrafísico de amparadores, né? Então, a parafiliação é que foi quando eu assumi um trabalho de epicentrismo consciencial, foi uma das coisas que eu pensei muito. O que faz a gente assumir esse trabalho? E aí minha reflexão foi esse senso de parafiliação, que eu não estou sozinha, que eu estou ali, eu represento uma pecinha pequena, mas importante de um grupo maior, né? Então, esse senso de parafiliação foi o primeiro que apareceu na minha cabeça e que eu falei, o que é isso? É um senso, né? O que faz a gente chegar lá e falar, tudo bem, vamos fazer o trabalho? Opa, sozinho a gente não dá conta, mas há um grupo maior de amparadores extrafísicos e tem que também falar o crédito dos amparadores intrafísicos, né? Os trabalhos têm equipes intrafísicas que ajudam nessa conexão. E aí, o que seria o assistente inassistível? Eu tive a preocupação de colocar como uma postura para incluir todo mundo. Porque se a gente fala assistente inassistível, a pessoa pode pensar assim, não, aquela pessoa que ele está fazendo assistência, mas não permite que os amparadores extrafísicos o ajudem. Aí pode ser orgulho, pode ser um monte de coisa, né? A gente tem lá uma parte de etiologia que a gente coloca algumas hipóteses, né? Mas a pessoa se fecha, o amparador não consegue chegar. Mas quando eu defino como postura, é para pegar todo mundo, para a gente pensar assim, há algum momento que eu viro um assistente inassistível? Aí cada um analisa, né? Há alguma situação na minha vida que isso acontece? Então, o assistente inassistível é isso. Por algum motivo, seja às vezes ou por, como a gente falou, às vezes orgulho, eu não querer, a pessoa que não quer receber ajuda, né? Não, eu não recebo ajuda de ninguém. Peraí, mas como é que você vai, então, receber que os amparadores venham para você ajudar os outros, né? Mas às vezes é até uma questão emocional. Se a pessoa fica com muito autoassédio, muito processo assim, ela se fecha naquele momento. Então, naquele momento, ela está inassistível, porque o amparador pode tentar, mas não tem nem sintonia. Então, eu quis trazer, sabe, essa reflexão de se. E eu quis criar o assistente. Por que é o assistente? Né? Porque a gente parte do princípio. Se a pessoa está fazendo uma ajuda aos outros e essa ajuda é cosmoética, vão haver consciências extrafísicas técnicas, que nós chamamos de amparadores, que vão estar ali querendo ajudar, porque eles querem ajudar a humanidade, e se tiver uma pessoa que está ali com uma boa intenção, está ali preparada para isso. Então, é importante também no senso de parafiliação, não é só estar atenta, também o que eu preciso fazer para me tornar cada vez mais assistível, né? Um assistente assistível, faz parte da reflexão também do senso de parafiliação, né? Então, é por aí que a gente quis trazer essa reflexão, sabe? Que eu acho que é interessante. Então, se a gente está fazendo assistência, parte do pressuposto que vai ter consciências querendo nos ajudar, e aí, eu dou abertura? E aí, segundo ponto, eu estou me preparando para cada vez essa parceria seja mais eficaz? O que eu preciso fazer? Quais são, às vezes, os meus trafares, ou as minhas dificuldades que podem estar ali dando um ruído na comunicação? Então, você vê que tudo que a gente está falando aqui tem a ver com reflexão e com autopesquisa, né? Esse livro é todo de autopesquisa. Porque a pessoa ela pode ler isso aqui, lembrando que é sempre uma perspectiva da autora, né? Mas mas está embasado, né, em como ela compreendeu, entendeu e vivenciou tudo isso da Conscienciologia que a gente está falando, mas a pessoa pensar, né? E o que eu tenho disso ainda? O que eu preciso melhorar? E o que eu posso... como é que eu vou lidar com a minha vida pensando nesse contraponto, né? Para eu amadurecer, expressar melhor, até que a gente termina o livro com maturidade, né? Com top da maturidade. Eu ia pedir, né? para você falar. Eu posso falar, então? A gente termina o livro, eu falei, como é que eu vou terminar esse livro, né? Eu pensei, no início a gente estava explicando mais ou menos, né, as definições e até eu falo um pouco da técnica que eu fiz para fazer. Então, para quem tem interesse em escrever, pode ver ali o que eu fiz, né, e ver se ajuda ou não. Agora, no meio, então, no miolo, tem os 11 contrapontos, que a gente está falando aqui alguns, né, de senso e contrassenso. Eu falei, como eu termino isso? Eu pensei, vou falar de maturidade, que é o que eu estou falando o tempo todo, né? Então, o top da maturidade é a cada um ficar atento na hora que expressa a maior maturidade que a pessoa tem, que é dela. Então, o meu top não vai ser igual o seu, que não vai ser das outras pessoas. E a gente coloca a hora que a pessoa está mais inteligente.
mais, às vezes lúcida, é tudo mais. E a pessoa nota que assim, não é meu padrão é A. Eu estou aqui no A mais. Por que é importante ficar atento? Para não passar batido, porque se passa batido também, né? A gente fala assim, nossa, eu estou bem hoje, né? Hoje eu estou bem no pedaço. E passou. E não vimos que naquele momento a gente estava conseguindo expressar o nosso melhor do melhor. Então, se a gente ficar atento, a gente vê o que foi? Foi a circunstância? Tinha amparo junto ou não tinha? O que eu estava fazendo que me propiciou? Eu estava, às vezes, bem alimentado? Eu tinha dormido direito? Então, são quais as circunstâncias otimizaram a minha manifestação do melhor, né? E aí depois a gente fala da infantilidade, né, do holopensene de infantilidade que existe, né? A gente coloca ali vários cosmogramas. O que é cosmograma? São notícias de jornais que estão até na parte das referências, né? Mostrando como às vezes o holopensene puxa para a imaturidade, como a gente tem que estar atento a isso. E no final a gente termina com a cultura, né? Quer dizer, como é que a gente vai criar uma comunidade de adultos lúcidos, né? Então, eu penso que é o que nós estamos buscando fazer. Adriana, a gente tem 2 minutinhos. Eu queria ver se tem alguma coisa assim que você queira, sabe, deixar de mensagem final para o pessoal, alguma coisa que você acha que é importante e que a gente acabou não falando. Palavras. Legal, tá. Eu quero primeiro, então, agradecer a oportunidade de falar do livro, falar desses estudos, né? O que eu posso dizer é isso, eu queria valorizar a importância de se pensar no amadurecimento, né? Se nós falamos que nós temos uma vida que é uma evolução, se a pessoa admite isso, considera isso uma ideia razoável, ela pode vivenciar isso. Temos técnicas na Conscienciologia para isso, tem várias ICs, tem muita coisa que a pessoa pode experienciar. E com isso, ver por que eu posso amadurecer, eu posso me tornar uma pessoa melhor para mim e para os outros. E isso não é um paradoxo, né? O fato da gente se tornar mais equilibrado, melhorar nosso modo de ver o mundo, a gente está ajudando mais a humanidade também, porque a gente tem uma coisa que é o pensene, né? As nossas energias, nós estamos o tempo todo aqui interagindo energeticamente. E essa energia, ela tem um padrão dos nossos sentimentos e das nossas ideias, como se fosse o nosso cartão de visita, né? Então, a nossa energia, ela vai como se carimbada com o nosso padrão de sentimento e de pensamento. Então, quanto melhor a gente tiver esse padrão de sentimento e de pensamento, a gente está melhorando, ajudando a melhorar também esse holopensene do planeta como um todo. Então, eu acho que é relevante. Então, convido as pessoas que se interessarem a lerem um livro. Também tem várias verbetes na internet que a pessoa pode olhar. E o mais importante é isso: pensem sobre maturidade consciencial. Porque isso é um ganha-ganha. Todo mundo ganha quanto mais maduros nós estivermos e os nossos pares estiverem também. Por isso que aí vem a importância da assistência, né? Porque a gente ajuda o outro também a amadurecer e esse processo a gente amadurece também. Então é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada e até uma próxima. Programa altamente reflexivo. Você fica aí, então, com as suas reflexões e a gente se encontra no sábado que vem, sempre aqui na RCI, às 9 da manhã. Adriana, muitíssimo obrigada pela sua participação e obrigada a você também que esteve aí conosco. Até a semana que vem, então, pessoal. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.